De classe é cheio de reclamação, discussão e você fica totalmente insegura e não sabe como lidar com isso? Então vem comigo que hoje eu vou te mostrar ações que eliminam a reclamação e as discussões no seu conselho de classe, coordenadora. Esse é mais um Estourando a Bolha na Coordenação. Eu sou a Carol e aqui eu te ajudo a ter estratégias práticas e fáceis para você ter segurança para lidar com seus professores em menos de um mês. Muito boa noite para quem está chegando agora. O nosso tema de hoje é: com essas ações que eu vou te passar hoje, você vai conseguir eliminar as reclamações e as discussões no conselho de classe com segurança. Então, vem comigo que nós vamos bater um papo importantíssimo disso. Muito bem! Oi, Kelly! Eu gosto quando vocês já começam assim comigo, gente. Assim, pra mim é ótimo. Eu adoro quando vocês começam a conversar já. Muito bem. Então, eu quero deixar claro pra vocês que é o seguinte: as reclamações e as discussões nos conselhos de classe, não é que elas vão simplesmente parar de existir porque você mudou sua postura. Não, faz parte do ser humano. O que nós vamos aprender aqui é a como lidar com essas questões para que sejam eliminados e os professores não se sintam confortáveis para reclamar, para discutir com você e até entre eles mesmos, porque você vai ter uma postura diferente dentro do seu conselho de classe. Então, é extremamente importante que vocês entendam que o conselho de classe, ele é a coisa mais complexa de se fazer. Ele é muito complexo mesmo, porque envolve algumas variáveis, envolve muitas coisas, principalmente agora, em dezembro, que é o conselho final, e principalmente porque a gente tem aquele, vai ou não vai, reprova ou não reprova os alunos muitas vezes. E quando a gente tem reclamações e discussões, isso desgasta. Isso gasta tempo do coordenador. Isso faz com que a coordenação ela se sinta cansada. Vamos para mais um conselho de classe. Você já entra com um derrotismo dentro do conselho, já sabendo o que vai acontecer, a reclamação e a discussão, e que a pauta não vai andar, que não vai fazer. E eu vou te mostrar dois ajustes importantíssimos que vão mudar isso e vão te ajudar a eliminar as reclamações e as discussões no seu conselho de classe. Como eu disse, não porque o seu professor ele não vai querer reclamar, mas porque ele vai entender a sua postura e como ele vai lidar com isso dentro do conselho de classe. Quando a gente fala, eu fiz isso quando a gente teve o Mão na Massa das alunas do método Liderar com Sutileza, eu falei uma frase com elas e eu acho que vale para aqui também. A nossa premissa hoje será a seguinte: esses dois ajustes que eu vou te contar aqui, eu quero que você entenda que existe uma premissa básica para que você consiga eliminar as reclamações e as discussões no seu conselho de classe, coordenadora. Reclamação sem ação não deve ser aceita pela coordenação. Tô falando que eu tô andando muito com a Marcélia, gente, que agora eu tô fazendo rima, mas é verdade. A coordenadora, por mais que ela escute os professores, por mais acolhedora que ela seja, por mais empática que ela seja, ela não pode, dentro da coordenação, aceitar a reclamação dentro do conselho de classe sem uma ação do professor. Que é isso que a gente vai discutir aqui e eu vou conversar com vocês sobre como ajustar para que você consiga ter segurança para eliminar as reclamações, as discussões dentro do conselho. O conselho de classe, o conselho ele é uma oportunidade de ouro da coordenação perceber e caminhar junto com os professores. E é extremamente importante que a coordenação entenda que o papel dela é guiar, não só no conselho de classe, mas o papel primordial da coordenação é guiar para que os professores e os alunos evoluam. Se eu sou tomada por reclamações e discussões pelos meus professores, como que eu vou me sentir enquanto coordenadora? Eu vou me sentir insegura, eu vou me sentir abaixo do esperado, eu vou sentir que eu não dou conta das minhas atividades, eu vou achar que todo mundo pode fazer aquilo comigo, e não é verdade. A coordenação ela tem o papel fundamental de guiar os professores para que eles evoluam, e com isso evoluindo os alunos. Fica claro isso para vocês, gente? Eu sempre acho válido perguntar e vocês vão me colocando se tá fazendo sentido ou não. E, como a Marcélia sempre fala, se vocês perceberem que alguma chavinha foi caindo aí pra vocês, coloca um emoji da chavinha aí pra eu saber que tá fazendo sentido aí. Quando a coordenação
ela se deixa ser tomada por essa insegurança, por essa sensação de derrotismo, por essa sensação de, vamos para mais um conselho, porque eu não vou conseguir cumprir o que eu quero cumprir, eu não vou conseguir seguir minha pauta, eu não vou conseguir fazer nada do que eu planejei, você passa para o seu professor que ele tem o comando das ações. E não quer dizer que o seu professor não vá te ajudar dentro do ambiente escolar e dentro do conselho de classe. Só que a coordenação, ela guia. Se eu sou guiada, eu vou conseguir guiar alguém? Não. Então, a postura dentro do conselho ou em qualquer reunião que você faça dentro da coordenação é que você vai guiar os professores. E guiar na premissa: reclamação sem ação não é aceita pela coordenação. Essa premissa básica faz com que você mude a forma com que os professores falam as coisas para você, que eles agem, com que eles reflitam, com que eles façam as coisas diariamente. Que é uma premissa do conselho. O conselho, ele não é o começo, gente, ele não é o final. O conselho não é o final, ele é o início de uma trajetória. É a partir dele que a gente vai guiar os próximos passos. Sejam esses passos para o ano que vem, ou sejam esses passos para o próximo bimestre. Não ache que fazer o conselho no final de ano é uma coisa simples, você fala assim, é o finalzinho de tudo, é só isso. Não, muitas vezes o que você vai decidir no conselho de classe hoje, nesse final de ano, vai te guiar para janeiro, fevereiro do ano que vem. Então, é extremamente importante que a coordenação, ela se baseie e tenha segurança para lidar com as reclamações e discussões e para que ela se sinta segura ao fazê-lo. Quando eu me sinto segura, eu não tenho a sensação de derrotismo. Eu sei que eu vou fazer com que o meu professor reflita sobre aquilo que ele está fazendo, sobre aquilo que ele está me pontuando, que não vai ser uma reclamação vaga. E o que eu quero falar com vocês hoje, eu vou dar um spoiler aqui, né? Mas eu acho que vale que a gente tem que pensar em 2 ajustes extremamente importantes para que a coordenação consiga lidar com o conselho de classe ou com qualquer reunião de uma forma mais segura, que é antecipar os problemas e fazer mais perguntas do que responder ao professor. Então, isso que eu vou mostrar para vocês, como fazer e como aplicar, é a premissa que a gente tem que ter aqui para eliminar as reclamações no conselho de classe. Mas, Carol, eu sei que você pode estar pensando assim, Carol, mas por que eu preciso fazer esse ajuste agora? Por que eu preciso ajustar isso no meu conselho de classe? Se aqui tá funcionando super bem ou não, Carol, eu não sei por que eu tenho que ajustar. Por que essas coisas eu teria que ajustar, Carol? Me fala. Eu vou te falar bem de verdade. Quem aqui nunca teve... Melhor, vou fazer uma pergunta mais direta. Quem aqui nunca teve o conselho de classe interrompido por uma discussão, uma reclamação, que atire a primeira pedra? Faz parte da maturidade e da maturação da coordenação. Você vai evoluindo enquanto coordenadora. E é claro que no seu primeiro conselho de classe não vai ser 1000 flores e talvez o seu último também não seja. O conselho de classe é extremamente desafiador para a coordenação. É extremamente desgastante e precisa se estar lá de corpo e alma. Então é extremamente importante que a gente precisa ter segurança para lidar. A gente precisa ter segurança para lidar. Aí, ó, a Ritinha, sempre. Sim, porque faz parte, gente. E a gente vai aprender a eliminar isso aqui. Mas o que eu quero que vocês entendam que o coordenador, ele tem que entender que não é o primeiro e não vai ser o último professor que vai reclamar ou vai discutir. Mas você tem que ter a postura para lidar com isso. E eu sei que muitas vezes você se sente cansada, você se sente desgastada, você não sente que não tem nem mais forças para discutir e barrar essas críticas, essas discussões e essas reclamações dentro das reuniões e principalmente o conselho. Mas, se você desistir, quem vai tocar a escola? Quem vai ajudar os professores? Quem vai ajudar com que os alunos sejam formados e envolvam bem? Eu não acho que tem alguém mais adequado do que a coordenadora para fazer isso. Porque ela é o cerne. A coordenação, ela precisa ter uma postura segura, porque é onde ela vai unir. Ela vai simplesmente unir, gente, a direção, os pais, os alunos e os professores. Você está no meio de todo mundo.
Então você, enquanto coordenadora, precisa ter essa postura segura e saber ter jogo de cintura para poder eliminar essas reclamações e guiar para o caminho correto, que é o da evolução, que é o de desenvolvimento dos alunos, desenvolver os professores para isso. E a gente também faz isso no conselho, de uma forma diferente, de uma forma mais guiada e focada para os desenvolvimentos que estão sendo feitos no conselho, mas também fazemos no conselho de classe. Então, mas eu sei que você pode estar pensando, Carol, a minha questão aqui é que eu sou nova, os meus professores são mais antigos, então eu não acho que eu tenho autoridade para falar com eles, ou eu não me sinto segura para falar, porque eles podem achar que, eu sou nova, não tenho muito o que falar. E o que eu quero te dizer é que, apesar de você achar que os professores, e talvez os professores pensem isso mesmo, né? Eles pensam, o que essa novinha tá fazendo aqui? Mas não tem a ver com a idade. Gente, vamos ser sinceros aqui. Estamos entre amigos. Sou sempre entre amigos aqui no Estourando a Bolha, né? Mas idade e experiência não tem a ver com que a pessoa saiba fazer aquilo que precisa ser feito. Não é verdade? Quem aqui conhece um professor que é muito antigo de profissão e não consegue se adequar aos alunos de hoje? Quem conhece um professor que é mais novo e também não consegue se adequar? Que tem dificuldade, que é uma pessoa resistente? Não tem a ver com a idade, não tem a ver com o tempo de experiência. Tem a ver com a forma com que a pessoa lida com aquilo. E é claro que a coordenação, ela vai se pautar em que idade, né? Principalmente mulheres, eu sempre falo isso. Você não vai se basear na sua idade que você tem. Não é para se basear dentro da coordenação, para que você tenha segurança para lidar com essas questões, ou com todas as questões que envolvem a coordenação, principalmente no conselho de classe, com a idade, com o seu tempo dentro da coordenação. Isso tem mais a ver com a postura, com o embasamento que você tem para falar o que você tem que falar, para saber o motivo que te levou a decidir aquilo, o motivo que te fez querer fazer aquilo. E fazer aquilo não é estar na coordenação. Fazer aquilo é olhar com carinho e para a forma coletiva. A coordenação, ela olha de forma coletiva e através disso que ela passa o embasamento para o professor. Porque ela não está visando o olhar um professor específico, o outro professor específico, um aluno específico. Não, ela está olhando bem de toda a escola. Como foi o caso da Débora, que inclusive teve live semana passada aqui no Instagram. E para quem está assistindo no YouTube, também tem live da Débora aqui no YouTube. Que a Débora também se sentia insegura, porque as professoras dela eram muito mais velhas e muito mais experientes que ela. Só que ela foi aprendendo a se portar para ter segurança, aprendendo a movimentar e pensar como lidar com aqueles professores. E assim ela conseguiu ter segurança para lidar, mesmo com os professores mais velhos e mais experientes da escola dela. Então é extremamente importante que a gente entenda que idade e experiência não colocam a pessoa para saber tudo, para saber que a pessoa sabe fazer o que é melhor. Porque às vezes quem está de fora do problema é quem enxerga de forma mais estratégica. A coordenação, ela tem um motivo para estar dentro da escola. A coordenação é a pessoa que, além de unir todo mundo, os pais, os alunos, os professores e a direção, ela precisa ter um olhar estratégico e lidando de forma e pensando de forma coletiva. É assim que a gente garante dentro da coordenação que nós vamos guiar os professores, como foi o caso da Débora. Ela conseguiu guiar as professoras, mesmo elas tendo muito mais experiência e muito mais idade que ela, porque ela sabia para onde ela estava indo. Ela conseguiu unir as coisas. Faz sentido para vocês? Alguém se sente dessa maneira que eu falei? Vão colocando aí para mim. Carol, mas eu tenho que te perguntar uma coisa, assim. Eu quero fazer os ajustes que você vai propor, só que eu tenho um impasse aqui na minha escola. E se a minha direção não me apoiar? A minha direção, ela não apoia ideias, ela não apoia minhas visões, ela não apoia as mudanças que eu quero fazer. E aí fica muito difícil. E é claro que eu sei, gente, eu entendo que existem escolas, sejam elas públicas ou particulares, em que a direção não apoia, muitas vezes, as mudanças e manejos que a coordenadora vai ter ao lidar com os professores. E por isso
que mesmo quando você vai implantar uma ideia, uma mudança, uma coisa simples, você precisa se atentar a isso. Será que eu tenho como garantir que a direção me dê o suporte? Eu tenho como garantir que as pessoas que estão à minha volta vão bancar a minha ideia junto comigo? Uma pessoa sozinha não faz muita coisa, porque, como eu disse há umas lives passadas, você é um jogador só. Pegando a Copa, né, de exemplo, você é um jogador só. E você precisa do seu time, e o seu time envolve a direção também. Então, é extremamente importante que a coordenação, ela lembre-se disso e ela saiba como chegar na direção. É normal que a direção, ela tenha dificuldade, qualquer pessoa na realidade. É normal que a direção, ela tenha dificuldade em aceitar mudanças, porque mudanças assustam o ser humano, faz parte do ser humano. O que a coordenadora, então, vai fazer quando a direção não apoia ou ela está com medo de não ser apoiada, não conseguir ir para frente uma ideia, uma mudança, um ajuste que precisa ser feito, seja ele no conselho, seja ele em outra questão da escola? A coordenadora, ela vai testar, vai mostrar com evidências, vai fazer um mini experimento com um aluno, com uma professora, com uma turma, para que mostre para a direção que aquela ideia dá certo, que funciona. Ou você pode também começar aos poucos. Então, às vezes, ó a moto. Você pode, às vezes, começar de forma mais simples. Você pode simplesmente implantar uma parte da ideia. Uma coisa simples e mostrar para a direção, olha, funcionou. Posso continuar? Não, se assim funcionou, então pode, Carol. Entende a diferença? Você mostra, você faz uma parte, você não tenta com sede ao pote. Você vai com calma. Principalmente agora nesse final de ano, a gente quer dar conta de tudo e fazer tudo para que finalizar o ano assim, maravilhoso. Só que a gente tem que se ater que falta menos de um mês para acabar as aulas. Para acabarem as aulas. Para acabarem as aulas. Se falta um mês para acabar a aula, eu, enquanto coordenadora, tenho que me ater às possibilidades e expectativas daquilo. Pode ser que eu consiga fazer bastante coisa, mas não é hora de fazer a mudança tão drástica. Então, por que não implementar uma parte, um ajuste, uma questão? Para que então a minha coordenação, a minha direção me apoie nos próximos anos, das próximas vezes. Isso aqui é o começo de uma trajetória, gente. Tudo que a gente vai começar dentro da coordenação é um começo de uma trajetória. As minhas alunas, tudo aqui. Eu tô de olho em vocês, donas alunas do método, estão tudo aqui. Quero ver vocês tudo lá no plantão daqui a pouco, hein? Tô de olho em vocês, viu? Então, é extremamente válido a gente pensar sobre isso. É extremamente válido porque quem tá aqui, assiste regularmente, sabe que eu já falei do Lucas, o nosso líder ouro, né? O nosso exemplo, nosso amor, que também tem live aqui no Instagram e também tem no YouTube. Que o Lucas tinha... ficar rindo, viu? Tô de olho em vocês. O Lucas, ele é um coordenador que tinha dificuldade com a direção. Só que ele entendeu que não era com ir com sede ao pote. Ele foi aos poucos, ele implementou uma ideia, começou na questão de pontuar os professores, foi para o conselho de classe, implantou um pouco, a coordenadora viu que ele tinha mais segurança, a direção viu que ele tinha mais segurança, estava mais firme ao falar, ao agir, e foi dando mais brecha para o Lucas. É assim que a gente vai lidar com as coisas dentro da coordenação. Então, quando eu falar os ajustes, que eu já até dei um spoiler para quem estava aqui mais cedo, eu quero que vocês não absorvam e falem assim, aqui não dá para fazer. Tá, se a sua direção não te apoia, faça uma parte. Comece alinhando isso, tá bom? E, então, quais são esses dois ajustes que a gente precisa pensar dentro da coordenação? Para que a gente consiga eliminar as reclamações e as discussões aí no seu conselho de classe. E eu quero dar um disclaimer que eu quero fazer um pouquinho diferente hoje. E eu vou mostrar pra vocês, eu vou falar os dois ajustes que vocês vão fazer, mas eu vou mostrar as consequências de não fazer esse ajuste. Qual é o ajuste em si e o benefício desse ajuste. Então a gente vai seguir essa lógica e eu vou mostrar pra vocês como fazer esse ajuste, vou mostrar direitinho, mas eu quero que vocês entendam que eu vou colocar um pouquinho, mudar um pouquinho a dinâmica aqui pra ficar mais didático, pra gente conseguir andar com essa live de forma mais completa pra vocês, tá bom? Então, minha boca ficou seca.
Eu e a Marcela, vocês já perceberam, tô falando disso bastante, mas a gente tá sempre tomando aguinha porque a gente tá no 220. Vocês viram que hoje eu tô até mais calma. Quem tava aqui nas outras lives tá vendo que eu tô mais calma hoje pra gente absorver bem o que ser falado, porque o conselho de classe ele é muito importante. Ele é uma das reuniões, eu acho que é a reunião mais importante, principalmente essa do final do ano, que a gente tem muito, professor querendo reprovar, e tudo que esses ajustes que eu vou falar, fale principalmente para essas questões. Professor que quer reprovar, hoje nos stories até falaram assim, a professora quer reprovar 50% da turma. Então, vários ajustes que eu vou falar. Onde que a coordenadora minha rinite tá atacada. Eu tô me concentrando pra falar com vocês, porque eu quero falar bem direitinho pra todo mundo entender, assentar, né? A cair pra todo mundo certinho. Onde que então a coordenadora erra ao lidar com reclamações e discussões no conselho de classe? Primeiro erro que a coordenadora vai fazer é desistir. Achar que é normal, achar que faz parte, é isso mesmo, deixa pra lá. Isso é uma coisa muito errada. Por quê, gente? Porque é o seu trabalho não desistir. Se a coordenadora desiste de propor ideias, de mudar a visão que o professor tem, tanto do conselho quanto de outras coisas dentro da coordenação, quem que vai evoluir a escola? Porque a direção, por mais que ela esteja próxima dos professores, ela tem outra função, ela tem a função mais burocrática. A coordenação é o elo, como eu tenho falado aqui. Então é extremamente válido e importante que a coordenação entenda que não é nem que ela não tem o direito. Claro que todo mundo tem o direito de desistir. Mas, gente, por mais desafiador, por mais cansativo, existe uma maneira. Não precisa desistir só porque seus professores vivem reclamando, só porque o professor sempre começa uma discussão. Tem um caminho. Se você souber olhar para os professores com mais carinho, souber olhar para si mesma com mais carinho e entender por que você está desistindo. O que isso está causando em você que você esteja desistindo? Muitas vezes a gente desiste das coisas dentro da coordenação porque a gente tem medo de não dar conta. E às vezes você até daria conta, coordenadora. Só que você desiste. Porque vai que não dá certo. E vai que dá certo. Olha que beleza que é ser para os seus professores, para os seus alunos, para a sua escola. Então, desistir não é uma opção. Se você quer, dentro da coordenação, fazer a diferença, não desista na primeira reclamação ou não desista na primeira discussão que tem dentro do conselho de classe, dentro das reuniões, dentro dos HTPCs. É extremamente importante que a coordenadora entenda que desistir, você está validando o seu professor, validando que ele pode reclamar, validando que vai lá, faz o que você quiser. Vai lá, faz do seu jeito, que talvez não é o melhor para o aluno. Só que não é que o professor está fazendo por maldade, é porque ele não está de fora. Você, enquanto coordenadora, tem um olhar externo. Um olhar externo que facilita e viabiliza para que o professor evolua. E é isso que a coordenação tem que ter em mente. Toda vez que você pensar em desistir de uma estratégia, de uma visão, de um ajuste a ser feito, de um apontamento, seja ele no conselho de classe, seja ele numa reunião, seja ele no HTPC, lembre-se disso. Se eu não falar, quem vai evoluir e ajudar meu professor? Se eu não pontuar, se eu não ir lá e fazer, quem vai desenvolver o aluno junto com o professor? É o seu papel, coordenadora. É você que precisa fazer isso. Então, é extremamente válido começar, né? E eu vou falar os 2 ajustes, e eu já até antecipei, mas o primeiro ajuste que você tem que fazer no seu papel enquanto coordenadora dentro do conselho de classe para eliminar as reclamações é entender que antecipação é o poder. Como assim antecipação é o poder? É exatamente isso. É antecipar os problemas que podem vir a ocorrer ou podem vir a surgir de problemáticas dentro do conselho de classe. Quando, enquanto coordenadora, eu entendo que eu antecipo meus problemas, eu evito desgaste. Porque quando eu não sei qual é o real problema, eu sou pega de surpresa na coordenação. Eu nem sabia que aquilo estava acontecendo. E eu tenho certeza que a coordenação, ela sabe os problemas reais dos professores. Porque é ela que convive com o professor. Em maior ou menor medida, você que está lá todos os dias com o professor. Então, você sabe de fato. Então, se você não se antecipa, não olha para esses problemas, você vai gerar mais discussão,
vai gastar mais tempo no seu conselho, vai se desgastar, porque você vai ser pega de surpresa. Ou nem pega de surpresa, mas você não vai estar preparada com as estratégias corretas para lidar com aquela demanda que o professor trouxe. Quando eu estou preparada, eu não sou pega de surpresa. E você sabe os problemas do seu professor. Mas, para isso, você vai entender que vai precisar fazer alguns ajustes. E aí, uma coisa que eu quero colocar aqui, que eu vi aqui que eu tinha... Por isso que a gente segue o mapa, né? Quando a gente pensa... Deixa eu só tomar minha água que eu estou esquecendo. Quando, enquanto coordenadora, eu não me antecipo, eu não entendo os problemas, eu dou uma brecha para que meu grupo se fortaleça contra mim. E contra mim não quer dizer que os professores vão me atacar enquanto coordenadora. Quer dizer que o grupo em si vai se fortalecer e vai achar uma maneira nem sempre tão adequada de lidar com a situação. E que se eu não me preparar, eu não tenho o que fazer. Porque é muito mais fácil lidar com uma pessoa só do que lidar com 20, 30, às vezes 50 professores numa mesma sala. Por isso que o primeiro ajuste que você tem que fazer aí na coordenação é antecipar os problemas e estando com o seu professor antes do conselho de classe. Como é que funciona isso? Algumas alunas do método e dentro das escolas, é que na nossa escola a gente não chamava assim, mas eu acho que vale para assentar para todo mundo, que as alunas chamam de pré-conselho. Em algumas escolas é conhecido como pré-conselho. Só que esse pré-conselho, ele é pensado de forma mais estratégica, gente. Como que funciona esse pré-conselho? Se a antecipação é o poder, eu, enquanto coordenadora, antes do meu conselho de classe, vou me reunir com os meus professores, um a um, individual, e alinhar quais foram as dificuldades, o que ele fez para ajudar, como nós podemos lidar com isso. E vocês vão perceber, e vão perceber muito mesmo, que a maioria dos problemas se repetem e que a maioria das estratégias também se repetem. Estratégias essas, talvez, que não foram as mais adequadas, ou mais, lembrando, você tem que validar a estratégia do professor. Sabe por que você tem que validar? Porque ele tentou, gente. Não importa se a estratégia deu certo ou se deu errado, mas ele tentou. E isso é uma coisa muito válida dentro da escola. Tentar, o professor tentou. A gente precisa validar isso no professor. A gente precisa, enquanto coordenação, entender que ele está dando o melhor dele. Como você também, enquanto coordenadora, está dando o melhor de você. Então, se o seu professor está tentando, independente das estratégias, ele está tentando. Quer dizer que essas estratégias são as melhores? Talvez sim, talvez não. Mas ele está fazendo a parte dele enquanto professor. Então, quando ele for reclamar e for falar alguma coisa com você enquanto coordenadora, ele está agindo. Lembra? Reclamação sem ação. Não pode. Não aceite reclamação sem ação. Mas seu professor está agindo, ele está tentando. Então, você vai conversar com ele, vai antecipar os problemas. O que vai acontecer nesse pré-conselho? Muitos problemas você vai perceber que você já vai conseguir alinhar com o professor lá mesmo. O caso do fulano, o caso do João, o caso da Maria, o caso do Pedro, o caso da Carlinha. Você consegue lidar e alinhar com o seu professor. E caso você não consiga finalizar isso dentro do pré-conselho, mas consiga finalizar isso ao longo da semana ou antes do conselho, melhor ainda. Porque aí o seu professor ele vai entender que você está dando suporte. E preste atenção, não é não dar ouvidos ao professor dentro do conselho de classe. Não, mas é escolher o momento adequado de dar ouvidos ao seu professor. Não é deixar de dar o suporte para o professor e deixar que a bomba estoure no conselho de classe. É o contrário. É fazer com que o professor se sinta acolhido no pré-conselho para que você não tenha reclamações no conselho. Esse é o grande truque para que um conselho não tenha reclamação. Olhar para o seu professor e alinhar com eles as dificuldades que ele teve ao longo do ano, ou ao longo do bimestre, ou ao longo do que aconteceu durante essa semana, quais foram as maiores dificuldades, e verificar como pode ser melhorado, é uma forma de você evitar a reclamação dentro do seu conselho de classe. E aí, quando acontece, né? Carol, mas mesmo assim meu professor vai falar no conselho. E aí que dá o trunfo.
a sua segurança e você vai eliminar a reclamação falando assim, professor, lembra que nós conversamos na nossa reunião e nós decidimos isso, isso e isso? Ou professor, lembra que combinamos que iríamos falar disso depois do conselho? Você antecipa o problema e você elimina. O que viraria um grande problema que você ficaria querendo colocar a cara embaixo, né, da terra, igual um avestruz. Fala, meu Deus, lá vai ele começar. Fala assim, professor, já resolvemos isso. É essa segurança, é esse ajuste que você precisa fazer. E o que traz de benefício isso? Gente, você não é pega de surpresa. Você elimina consideravelmente, praticamente todos os problemas. Porque a maioria dos problemas que os professores iam reclamar em conjunto já foram solucionadas no pré-conselho. Você vai dar gás no seu conselho fazendo com que a pauta seja seguida, porque não vai ficar parando para discutir toda hora. O caso do Joãozinho, o caso do Pedrinho, o caso da Cláudia, o caso... Não vai. Porque você já conseguiu sanar a dificuldade do professor e a angústia que ele sentia em relação àquilo. O professor quer ser escutado. Se você dá espaço para isso, de forma adequada, bem estruturada, é muito pouco provável que ele vai estourar essa bomba lá no conselho. Esse é um dos ajustes fundamentais que você tem que fazer dentro da sua escola. Fazer um pré-conselho, antecipar os problemas que os seus professores estão tendo, te ajuda a guiar o seu conselho para... Tivemos essas reclamações, essas dificuldades durante o ano, durante esse bimestre. Te ajuda com que eliminar e não vai ter mais reclamação. Te alivia, porque você não vai ficar sentindo que você vai para um campo de guerra dentro do conselho de classe. Quem é que já se sentiu assim no conselho de classe? Só vamos para a guerra de novo, bora lá. Não, se você antecipa, não tem essa sensação. Porque você já conversou com o professor. Você já fez com que ele se sentisse acolhido, respeitado, ouvido, com empatia, com cuidado, com tempo de qualidade, que é aquilo que a gente sempre fala aqui. Então ele vai também para o conselho desarmado, porque simplesmente ele sabe que ele foi escutado, que as demandas dele foram ouvidas. O que acontece que o professor fica reclamando no conselho de classe? É porque ele quer ser ouvido, gente. Por mais que a coordenação queira que a reclamação ela acabe e ela seja eliminada, isso só vai acontecer se ao longo do ano, ao longo das semanas, você também escuta o seu professor. Se você também dá voz ao seu professor em outros momentos. Acontece que os professores se sentem na necessidade de discutir, de reclamar, porque ele simplesmente acha que é o único momento que ele tem. Então, não deixe que seja. Escute as reclamações dos seus professores. Às vezes é necessária a reclamação, desde que também ele entenda que vai ser cobrado, que é o segundo ajuste que você precisa fazer dentro do seu conselho de classe, que é fazer mais perguntas do que responder ao professor. Tomar até uma água pra gente já ir conversando sobre isso. Tá caindo fichas aí pra vocês? Quando eu fui montando essa live, caiu muitas fichas pra mim, mas acho válido sempre validar com vocês. O segundo ajuste que você precisa fazer no seu conselho de classe para eliminar as reclamações e as discussões aí no seu conselho de classe é fazer mais perguntas do que responder ao professor. Sabe aquela sensação de quando a gente retruca uma pessoa porque a gente se sente violada, machucada? Normalmente é isso que acontece no conselho. Quando um professor reclama, você, enquanto coordenadora, parece que está sendo atacada pessoalmente, porque parece que você não está fazendo o seu trabalho. E tudo bem, porque isso faz parte do ser humano. Só que existe uma maneira mais estratégica de você lidar com essa situação. Existe uma maneira mais esperta da coordenadora lidar com essa situação. Gente, estou muito rimando. A Marcela vai amar quando ela ver isso daqui. O professor, ele reclama, todo ser humano reclama, faz parte do ser humano, tá? Umas pessoas menos, outras mais, né? Tem pessoas que são mais evoluídas, mas as pessoas reclamam, gente, faz parte. Quando eu quando eu, enquanto coordenadora, retruco mais do que pergunto, ou seja, reajo mais do que ajo, eu tenho a sensação... Ai, meu nariz, peraí. Agora... Demorou, foi muito, nossa, também 30 minutos de live, demorou, foi muito pra esse nariz coçar.
A água até acabou. Enquanto coordenação, eu reajo mais do que ajo à reclamação do meu professor, eu tô mostrando para ele que eu tenho segurança. Que ele pode reclamar porque eu me sinto atacada pessoalmente. E tá tudo bem você se sentir atacada pessoalmente porque é do ser humano. Parece que tá atacando você, o seu trabalho enquanto coordenadora. Você se sente diminuída, parece que você não fez nada, né? Não parece? Parece que você não fez nada enquanto coordenadora o ano inteiro. Só que, se faz parte do ser humano, eu também posso aprender a lidar com isso. E quando eu reajo às reclamações, eu não faço com que o meu professor reflita sobre a prática dele dentro daquela ação. O que acontece muitas vezes? O professor reclama, você fica calada, porque você se sente segura, sente medo, sente que não fez o seu papel, sente que você não fez o suficiente enquanto coordenadora. E você valida para ele que aquilo é o correto de ser feito. Que ele só ele reclamar tá tudo bem. Só que a premissa que a gente tem que entender dentro da coordenação é não aceitar reclamação sem ação. Então, quando eu, enquanto coordenadora, pergunto mais ao meu professor do que respondo, do que eu reajo às situações que ele está reclamando, eu faço com que ele reflita. Então, um ajuste que você precisa fazer é saber fazer perguntas estratégicas. Quando seu professor reclamar dentro da coordenação, dentro do conselho de classe, seu professor reclamando, você precisa, enquanto coordenação, ter o carinho e o cuidado de fazer perguntas estratégicas, mostrando para ele que isso também faz parte da prática dele, que ele também está sendo responsável por aquilo que está acontecendo. Ele sendo responsável por aquilo que está acontecendo, eu preciso que ele entenda que não sou só eu, coordenadora, que tenho que fazer isso, que ele também. Carol, que perguntas são essas? São perguntas simples, mas muito poderosas. O que você fez em relação a isso para ajudar o aluno? Percebe que, ao fazer essa pergunta, a gente faz com que o professor entenda que ele faz parte daquele processo. Então, perguntaram até na caixa de pergunta, né? Professora, 50% da turma tá reprovando. O que ela deixou de fazer para que 50% da turma esteja quase reprovando? Entende? Eu preciso fazer a pergunta estratégica para que meu professor entenda a parte dele. O que ele fez para aquilo. Dentro da sala de aula, quais foram os manejos que ele teve com esse aluno? Uma outra pergunta que você pode fazer para o seu professor quando ele estiver reclamando de questões de alunos, de pais, e perguntar qual outra estratégia ou qual estratégia você me fala que a gente possa fazer para melhorar isso. Qual outra estratégia você sugere para que nós melhoremos isso? São perguntas simples. Não tem nada de difícil nisso. Perguntar. Em vez de falar assim, eu não concordo, ou, professora, não é assim que fala. Pergunte. Tudo bem, professora, mas o que você fez para que ajudar esse aluno? Tudo bem, então, qual estratégia você sugere para que nós melhoremos? Coisas simples. Tá vendo que esses ajustes, eles não são coisas complexas. São pequenos detalhes que fazem você eliminar essa reclamação. Por que elimina, né? Porque quando o professor reflete sobre a prática dele, quando ele vai refletindo, ele vai entendendo que ele faz parte desse processo. E que também é responsabilidade dele, enquanto escola, enquanto professor, enquanto educador, a fazer isso pelo aluno. Faz com que o professor entenda que você não vai aceitar, enquanto coordenadora, que ele apenas reclame, que ele simplesmente faça corpo mole. E não corpo mole no sentido de, ele não fez a parte dele, mas no sentido dele não refletir sobre isso. O corpo mole é não refletir, não parar para pensar, será que ele tem culpa em alguma parte, e não em toda. Nenhum professor, nenhuma escola tem responsabilidade no todo. Não tem, acreditem, tá? Mas em alguma parte, pode ser que sim. Então é importante. E quando eu mostro para o meu professor... Opa! Embananou aqui. Quando eu mostro isso para o meu professor, eu faço com que ele entenda que ele tem uma parte específica. E
eu consigo, enquanto coordenadora, fazer com que ele entenda que eu, enquanto coordenadora em conselho de classe nenhum, vou aceitar que ele reclame sem me falar o que ele fez. Que eu, enquanto coordenadora, espero que ele faça a parte dele para que os pais, o aluno, faça a parte dele também. Porque eu, enquanto coordenadora, tenho uma postura diferente. Esses dois ajustes, para que você elimine as reclamações e discussões dentro do conselho de classe, são simples, mas são poderosas. Então, o primeiro ajuste que você precisa fazer é antecipação. Antecipe os problemas dentro da sua escola. Converse com seus professores para alinhar as dificuldades, para ajudar antes do conselho de classe. Antes que a bomba estoure e o grupo fique mais forte lá. Antes que você se sinta diminuída pelo grupo porque não pensou antes nas possíveis estratégias para ajudá-los. O segundo ajuste é: pergunte mais do que responda. Pare de reagir e comece a agir dentro da coordenação. Faça com que o seu professor reflita sobre a prática dele. Faça com que o seu professor entenda que ele tem uma parte naquela dificuldade do aluno, na dificuldade que foi encontrada. O que ele fez para melhorar aquilo? Qual estratégia ele sugere para que possa evoluir? E assim você consegue eliminar as discussões e as reclamações dentro do seu conselho de classe com segurança. Esse foi mais um Estourando a Bolha na Coordenação. Eu espero que vocês tenham aproveitado. As alunas do Método Liderar com Sutileza, estou esperando vocês às 19h30 no plantão de dúvidas para a gente conversar mais, aprofundar mais sobre esse assunto, porque eu sei que vão surgir dúvidas aí. Então, conversa comigo lá no plantão de dúvidas. É isso. Boa noite, gente. Até a próxima segunda.